Amém. Pessoal, então antes de darmos prosseguimento ao conteúdo, nós vamos fazer uma rápida recapitulação do discipulado passado, para que ele fixe melhor em nossas vidas, entendeu? Então, a proposta do discipulado passado era o que temos a oferecer a Deus. E a gente falou do que eu posso ofertar a Ele. Falamos que a gente pode ofertar a nossa oração, o nosso serviço, o nosso arrependimento, o nosso tempo, os nossos dízimos, as nossas ofertas, a nossa adoração a Ele, a nossa lealdade a Ele, entre demais outras coisas que possamos ofertar ao Senhor, entendeu? Então, tudo aquilo que eu faço para Deus com forma de louvor e agradecimento, ou com um próximo, como se eu fosse representar Deus para um próximo, eu estou ofertando Deus algo. Então, essa é a proposta que nós temos que entender. E esse discipulado, ele veio trazendo um confronto direto para a gente saber qual tem sido o teor da nossa oferta. Será que o Senhor tem agradado da nossa oferta? Será que o Senhor tem agradado do nosso serviço? Será que o Senhor tem agradado da nossa adoração? Será que o Senhor tem agradado do nosso arrependimento, dos nossos serviços? E aí a gente começou fazendo análise de quê? De homens de Deus que tiveram as suas ofertas rejeitadas por Ele. E começamos a entender por que Deus estava rejeitando algumas ofertas naquele momento. E aí, só um minutinho. Qual tela? Maximiza mais não, né? Aqui? Mesmo, né? Não sei, deixa eu ver se consegue aqui. Não sei por que não está maximizando. Aqui. Mas todos estão conseguindo ler aí na tela do celular? O slide? Dá um joinha aí, fazendo favor. Vou tentar maximizar mais. Vamos continuar. E aí, dentro desse processo de fazermos a nossa entrega da nossa oferta ao Senhor, o Senhor, ele rejeitou as ofertas de algumas dessas pessoas. E aí a gente começa a ver qual é a oferta que agrada a Deus e qual é a oferta que não agrada a Deus. Falamos da oferta de Caim e Abel, aonde Caim, ele espera um tempo, ele faz todo o comércio das frutas dele, da produção da terra dele, para depois entregar a Deus aquilo que lhe resta. Então, nós falamos daquela oferta onde a pessoa faz aquela oferta a Deus. Ela entrega a Deus algo, mas ela entrega a Deus algo que não teve um zelo, que teve um descaso, que não se preocupou em servir o Senhor com o melhor. Entendeu? Essa oferta não era uma oferta que agradava a Deus. E foi uma oferta que foi rejeitada pelo Senhor com Caim. Mas Abel não. Abel não só pegou os primeiros, como o melhor dos primeiros. E essa oferta, o Senhor se agradou de Abel. Caim mata Abel por causa da inveja. E por esse motivo, ele acaba carregando uma marca para toda a vida dele. Vimos também sobre Esaú, que fala em Gênesis 25, 29. Por um prato de lentilha, ele vende um direito de primogenitura. E a oferta de Saul era o total desprezo pelas coisas de Deus. Saber que Deus ele tem uma promessa sobre a sua vida, mas eu não me preocupo com como eu preciso estar, com como eu preciso agir, com o que eu preciso ser para que eu esteja preparado para receber a promessa de Deus sobre a minha vida. É como se Esaú tivesse falando o seguinte:
eu não me preocupo com aquilo que Deus tem para mim. Eu não me preocupo com o que Ele quer fazer comigo. Eu não me preocupo em estar da maneira que o Senhor quer. Esaú, ele desprezou a promessa e a aliança que Deus tinha com ele. E porque ele desprezou, a palavra fala que o Senhor rejeitou Esaú. E aí, Isaac, que teve um apreço maior, que teve um zelo maior, um desejo maior pela aliança, ele recebeu esse direito. Isaac não, Jacó, desculpa. Jacó, porque ele realmente teve um apreço por essa herança, um apreço pela aliança com Deus. A Jacó, que não era o filho da aliança, ele se torna. E aí eu quero falar com você. Talvez, enquanto muitas pessoas rejeitam, desprezam uma proposta, uma aliança, uma promessa de Deus sobre a vida dela, existem outras pessoas que vão amar e vão desejar estar no centro da vontade de Deus e nessa aliança. E é nesse momento que pessoas que deveriam ser, deixam de realmente ser aquela pessoa que Deus preparou e planejou que ela se fosse. Deixa de receber a bênção da primogenitura. E essa pessoa, ela acaba por si. Ela acaba por si. Deixando a vontade do Senhor. Essa pessoa, ela deixa de receber as promessas para que outra melhor, com mais desejo da presença, receba. Então, eu quero que você entenda isso, que nós não venhamos a desprezar. Um outro ponto que nós falamos também era por que Esaú desprezou a primogenitura. Saul, no final das contas, ele tratava aquilo que era santo como profano, tá bom? Esaú, ele tratava as coisas que eram preciosas para Deus como coisas comuns, sem valor. Então, se a sua oferta, se você quer ofertar um serviço, algo a Deus, o que seja, comece a colocar o valor que o Senhor dá para aquilo. E aquilo que não tem valor para Deus, que também não passe a ter esse valor que a gente imagine ter. Qual o dinheiro em si mesmo. Às vezes, o que o ser humano mais busca nessa terra se chama duas coisas: dinheiro ou uma fama. Essas duas coisas para Deus, elas não fazem sentido se não tiver um propósito por trás. Então, Esaú desprezou. Esaú tratou as coisas que eram santas como comuns, como algo sem sentido, como algo que não tinha valor nenhum. Aquele que pega tudo aquilo que Deus fala e coloca valor em cima disso, essa pessoa ela vai prosperar. Essa pessoa ela vai ser abençoada nessa terra. Falamos também sobre obediência e rebelião, aonde Saul, ele, em vez de obedecer à voz de Deus, ele simplesmente distorce uma palavra do Senhor para executar conforme a própria vontade, conforme os próprios desejos e interesses. O Senhor declara para Saul: olha, Saul, vai lá e mata o rei dos Amalequitas e destrói tudo que está ali. Não traga nada, nem boi, nem ovelha, nem tesouro, nem nada. Os despojos precisam ser destruídos. Mas Saul, ele queria realmente fazer a justiça conforme sua própria vontade. Ele desobedece a Deus e traz o rei vivo e também traz os despojos. No final das contas, quantos de nós, às vezes, queremos
ser mais justos que Deus. Queremos contrariar ou relativizar uma ordem que o Senhor nos deu para benefício próprio. Ou porque nós achamos que é mais justo para a comunidade, que é mais justo para a nossa família, que é mais justo para aqueles que estão conosco. Não importa, não é aquilo que a gente acha justo. Importa é aquilo que Deus determina. Nós temos que estar com a ordem do Senhor muito bem gravada no nosso coração, para que nós não venhamos a ser rebeldes. Então, Saul, ele, em vez de ofertar obediência a Deus, ele oferta uma rebelião. E Deus acaba rejeitando Saul. Ele acaba ofertando ao Senhor uma desobediência. Depois falamos também sobre o contexto de Malaquias, aonde o Senhor fala de um povo que ofertava o Senhor as ovelhas que estavam defeituosas, as ovelhas que estavam cegas, mancas, doentes, ofertavam de pior para o Senhor. E aí, nesse contexto, mencionei também, às vezes, o papel do sacerdote, tanto da sua casa, você como sacerdote da sua casa, como coluna de oração, ou nós, às vezes, como pastores, missionários, pessoas que estão ali com o objetivo de te ensinar a palavra, de também te pressionar, de te direcionar, de te mostrar que nós temos que oferecer o nosso melhor para Deus. Não aquilo que é comum, não aquilo que está doente, não aquilo que já não cause em nós um sacrifício, entendeu? Porque nós desfazermos de algo que nós não queríamos mais, não se torna um sacrifício, ou melhor, não é algo que deveríamos entregar a Deus. Nós temos que entregar a Deus algo que nós mesmos gostaríamos de receber. Amém? Então, eu gostaria agora de trazer a segunda parte, que ainda é mencionando sobre algumas pessoas, alguns homens de Deus que tiveram atitudes a qual o Senhor reprovou. E o porquê disso, entendeu? Eu quero continuar, eu quero continuar ainda falando sobre Saul. E essa passagem está em 2 Samuel 21, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que disse: a fome veio por causa de Saul e da família sanguinária dele, por terem matado os gibeonitas. Então, o rei mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento. Saul, porém, no seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. E aí? Eu quero que você entenda o contexto que essa palavra está inserida. Saul, quando ele era rei de Israel, ele foi em uma região de Israel, onde ali havia um povo chamado Gibeonitas. E ali Saul tentou exterminar, matar todo aquele povo. Eu quero que você entenda que em Gênesis não, em Josué, no livro de Josué, o Senhor tinha dado uma ordem direta a Josué, que vocês venham a destruir todo o povo que estava vivendo na área que o Senhor ia dar
ao povo de Israel. Então, o povo de Israel, eles tinham que batalhar com o povo de Jericó, matar o povo de Jericó e ali possuir a terra que o Senhor deu a eles. Eles iam fazer isso aí em várias outras cidades. O povo deveria exterminar todos aqueles que estavam ali, aonde a justiça do Senhor já tinha determinado que esse povo deveria parar, cessar, e o povo de Israel deveria tomar a terra em guerras. O Velho Testamento era um local, era um ambiente onde o povo ele guerreava em nome do Senhor. E ali havia muitas mortes, sim, mas tudo por ordem e direção de Deus. E eu quero que você entenda que os gibeonitas, eles também estavam para serem extintos e mortos. Entretanto, eles se vestiram de... Lá em Josué fala que eles se vestiram de andarilhos e foram até os hebreus. Foi até o acampamento onde Josué estava. E ali eles fizeram uma aliança com Josué. E por causa dessa aliança, o Senhor proibiu que os gibeonitas fossem mortos. E ali eles tivessem local para morar. Entenda o seguinte, o Senhor, ele honra a palavra dele. Ele honra a promessa que ele fez. E porque Josué fez aliança com os gibeonitas, Saul, mesmo com o seu zelo próprio, ele não poderia matar uma nação a qual o Senhor já tinha declarado que eles viveriam. Eu quero que você entenda, porque muitas das vezes nós queremos ser justos da nossa própria maneira. Às vezes, nós colocamos em nossa mente a seguinte ideia: não, mas que isso não pode ser desse jeito. Não, isso não está errado. Eu vou dar o meu jeito agora. Eu vou fazer justiça agora. Quantos de nós, por causa talvez de uma... Deixa eu dar uma melhor palavra para poder direcionar. Uma injustiça humana. Quantos de nós, por causa talvez que observamos uma injustiça humana, nós queremos agir na nossa própria justiça, no nosso próprio impulso, para que a justiça seja estabelecida no nosso momento? Quem já passou por uma atitude dessa? Levanta a mão aí no, no chat, ou aqui. Quem já realmente viu um ambiente de justiça, de injustiça, viu uma pessoa sendo injustiçada, ou até você mesmo sendo injustiçado, e se sentiu assim, irado por dentro, e quis fazer uma justiça com esse sentimento de ira que estava dentro de você? Você talvez levantou e falou o seguinte: eu quero lá e fazer justiça com minhas próprias mãos, eu quero ir lá e dar uns tapas nessa pessoa. Quem já teve essa sensação? Todos nós. Quantas vezes eu já quis fazer isso, gente? Quantas vezes eu já quis fazer justiça com as minhas próprias mãos, pegando aquele sentimento de ira que às vezes estava no meu coração por causa de algo ou que eu passei, ou que pessoas próximas a mim passaram. E ali me sobre aquela ira dentro de mim e eu falo assim: olha, agora eu vou lá. Agora eu vou resolver esse problema. Mas eu quero te falar uma coisa. Essa justiça, ela não é uma oferta aceitável ao Senhor. Ela não agrada a Deus. Porque você não foi motivado, não foi por Ele. Você foi motivado pelas suas emoções. As suas emoções não podem te controlar. Você não pode ser guiado pelas suas emoções. E isso aconteceu com Saul. Porque Saul, em dado momento,
Ele achou que era um desaforo aquele povo viver dentro dos limites de Israel. E ele quis fazer justiça com as próprias mãos dele. Ele não foi direcionado por Deus. E por causa da atitude de Saul, vem o detalhe. Israel passou 3 anos de fome. Eu quero que você entenda que muitas das vezes as atitudes que nós temos feito nos momentos de nossa ira, nos momentos das nossas emoções afloradas, tem trazido sobre nós momentos de escassez e fome, momentos de adversidade, momentos de provação, momentos de humilhação, que nós vamos falar mais na frente, sem necessidade, porque nós não fomos enviados por Deus, nós fomos enviados pela nossa própria emoção, pelos nossos próprios interesses. A sua justiça, ela não pode ser superior à justiça de Deus. Para que você consiga extrair a justiça de Deus nessa terra, você precisa ser motivado por Ele e não motivado pelas suas emoções ou pela sua razão. Tanto a razão quanto a emoção nos conduzem para caminhos que, espiritualmente falando, não são assertivos e vão trazer consequências espirituais sobre as nossas vidas. Quem imaginaria que por causa da atitude precipitada de Saul, aonde ele agiu na justiça própria dele, o- todo o povo de Israel ficou 3 anos passando fome, tá bom? Então vamos continuar. Davi, ele consegue mudar essa situação, entregando depois filhos de Saul. Mas isso é outra história. Eu quero que você entenda uma coisa. Para que você possa ser mais assertivo, é necessário que você tenha, não mais seja direcionado pelas suas emoções, pela ira que está dentro de você, ou pela aquele sentimento de humilhação que muitas das vezes desperta dentro de nós, aquele sentimento de orfandade, que ninguém nos ama, que ninguém nos quer, que ninguém tem apreço por nós. Não são esses sentimentos, não é isso que deve nos direcionar. E toda vez que eu for direcionado por isso, eu vou cair no erro. Mas se não é pelas emoções ou pela razão que eu devo ser direcionado, então, o que deve nos direcionar? Eu quero que você entenda uma coisa. Olha o que está escrito em 1 Crônicas 13, versículo 3. Diz assim: vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Essa palavra quem declara é Davi. Davi está falando: olha, eu sou rei agora. Eu estou como rei agora de Israel. E a primeira coisa que nós vamos fazer é trazer de novo a arca da aliança que o Senhor tem. Era a arca que simbolizava a presença de Deus. Nós vamos trazer para nós, para Jerusalém, porque Saul não se importou com a arca. Saul não se importou com a aliança com Deus. Saul não se preocupou com a presença. Eu quero que você entenda que para que você e eu possamos ter decisões mais assertivas e não agir na justiça própria, será necessário que nós tenhamos apreço, zelo, desejo pela presença do Senhor.
Porque a arca na época de Davi, a arca da aliança, ela representava a presença do próprio Deus entre os homens. E eu te pergunto, hoje, a presença de Deus, ela não está mais em um material construído pelas mãos humanas. Não. A arca do Senhor, ou melhor, a presença do Senhor, que estava na arca, que estava ali naquele ambiente, ela está agora em templos construídos por Deus, que sou eu e você. A presença do Senhor, ela reside dentro do nosso coração, da nossa mente, do nosso corpo. O Espírito de Deus foi vivificado através de Jesus. E você e eu, agora, podemos ter discernimento de qual é a vontade do Senhor dentro das nossas vidas. Você pode até me falar hoje aí, mas eu não sinto nada. Você pode até comentar hoje aí e falar o seguinte: eu não consigo ser direcionado por Deus. Isso é um engano. Você consegue sim ser direcionado por Deus. Mas a pergunta que eu quero falar para você hoje é: quanto de zelo na busca pela presença você tem empenhado? Quanto de tempo você tem orado a Deus? Quanto do seu tempo você tem entregado a Ele? Quanto você tem massacrado a sua carne em jejuns, em orações, em tirando os desejos que ela quer das redes sociais, dos momentos, às vezes, de lazer, para poder buscar a presença? Eu quero que você entenda que para você não agir na sua justiça própria, para que você não seja conduzido pelos seus impulsos sentimentais, impulsos de racionalidade, você vai precisar buscar mais da presença. Você vai precisar buscar mais da presença. E eu deixei 3 tópicos aqui para que você reflita. E o primeiro deles é a presença de Deus que vai te dar direção e discernimento nas decisões que você precisa tomar. Se, se você quer discernimento, se você quer discernir se é para subir o monte ou se é para descer o monte, se você quer discernimento para saber se é para entrar no emprego ou é para sair do emprego, se é para agir de forma A ou de forma B, é essa presença que vai te ajudar nisso. Busca a presença. Então, o segundo tópico aí, nosso primeiro ato zeloso que precisamos ter é o de carregar a presença de Deus dentro das nossas vidas. Sabe o que é isso, amados? É a todo momento você está conferindo dentro de você mesmo se você está servindo muito bem a presença do Espírito Santo que há dentro de você. Você já viu aquela visita que vai na sua casa e aí você quer agradar essa visita de tudo que é jeito? Você prepara o café, você faz um pão, você faz um lanche, você pergunta se ela quer um suco, você pergunta se ela quer uma água, você pergunta se ela está bem servida. Somos nós com a presença do Espírito Santo dentro de nós. Será que você tem perguntado ao Espírito Santo de Deus que habita dentro de você se ele quer um pouquinho mais de tempo, se aquilo que você está vendo realmente condiz com o que ele quer que você veja, se aquilo que você está fazendo é da vontade dele mesmo, porque para a presença se manter dentro de nós, eu tenho que tratar ela como a melhor visita da minha vida. Eu tenho que agradar a presença do Senhor mais do que eu tenho que agradar a minha esposa e os meus filhos. Eu tenho que agradar a presença do Senhor que está em mim muito mais do que um povo que está na igreja.
muito mais do que pessoas que estão ao meu redor. Será que eu e você temos agradado a presença a esse nível? Porque nós estamos falando de oferta, não estamos? Quando eu falo que Saul ele agiu pela justiça própria, eu estou falando que Saul ele quis tomar atitudes que num primeiro momento se pareciam muito da vontade de Deus, mas Saul não queria agradar a Deus. Saul queria agradar a ele mesmo para se manter no reinado. Terceiro tópico. Podemos agir de maneira precipitada se não tivermos cheios do Espírito Santo em nossa vida. Eu quero te falar uma coisa, para que nós não venhamos a colocar os pés pelas mãos, como diz um provérbio, a colocar o carro na frente dos bois. Nós temos que aprender a acalmar a voz do nosso coração. É muito interessante isso que eu estou falando agora, porque é uma questão de treinamento, educação, disciplina de nós mesmos. O que eu estou te falando que você deve fazer é, quando, quando acontecer de você precisar tomar alguma decisão, a primeira coisa que você vai fazer, sabe o que que é? É acalmar a voz do seu coração. É silenciar os seus desejos, a sua vontade de dar uns tapas na pessoa A, B ou C, a sua vontade de querer fazer as coisas da sua própria maneira. Você tem que silenciar as suas emoções. E depois que você silencia as suas emoções, você se volta para dentro de você e começa a agradar aquela visita chamada Espírito Santo, ou melhor, um morador, porque o Espírito Santo não pode ser visita dentro de nós. Aquele que faz morada dentro de você, aquele que você tem que tratar bem, é você se voltar para dentro de você e oferecer o cafezinho para ele, e oferecer a alimentação para ele, e oferecer tudo daquilo que você pode entregar de melhor para ele. Porque eu tenho certeza que quando você procurar com zelo essa presença, em agradar essa presença ela vai dar discernimento na sua vida, para que você possa tomar a decisão correta. Eu queria que você anotasse isso no seu caderno, porque isso aí é uma chave e é um exercício diário que você vai precisar fazer. É um exercício que você não vai conseguir dominá-lo simplesmente fazendo uma vez, não. Isso aí você vai ter que começar a praticar e fazer diariamente. Emoções, se acalmem agora. Mente, se volte para Deus. Busque agradar o seu Criador que está dentro de você, e ele se achegará a nós. E aí sim, ele vai dar o direcionamento que precisamos ter em meio às situações. Então não ofereça mais a sua justiça própria como oferta ao Senhor. Não mais venha a trabalhar em seus impulsos, mas espere com paciência, porque o Senhor vai te direcionar. Continuando essa palavra, eu gostaria de ler agora em Atos 8, de 9 ao 13, que diz assim: havia ali um homem chamado Simão, que era feiticeiro, gozava de grande influência entre o povo samaritano e gabava-se de ser um grande homem. E seguia-o, pois durante muito tempo ele tinha iludido com as suas artes de feitiçaria. Mas agora, esse mesmo povo acreditava antes da mensagem de Filipe, que lhes anunciava Jesus Cristo e o reino de Deus. Como resultado,
muitos homens e mulheres foram batizados. O próprio Simão creu e foi batizado, começando a acompanhar Filipe por onde quer que andasse, assistindo como pasmo os sinais que realizava. Deixa eu te contextualizar esse texto. Filipe, ele foi evangelizar em uma certa nação. E ali existia um homem que ele era feiticeiro. Ele mexia com feitiçaria. E esse homem, ele era um homem de grande influência no meio daquele povo. Porque ele fazia a feitiçaria e a feitiçaria às vezes dava certo. Porque o espírito das trevas, ele também tem poder. Só que quando Filipe chega naquela nação, naquele povo, os milagres praticados por Filipe e os discípulos de Jesus são tão intensos, são tão grandes, que aquele povo se converte a Jesus, se entrega a Jesus. E até esse Simão, que era feiticeiro, ele também se converte ao Senhor Jesus. E ali, sabe o que acontece? Ele foi batizado e começa a dar os primeiros passos em direção ao Senhor. Ótimo. Mas eu quero que você entenda uma coisa, não está grifado ali não. Mas a palavra fala que esse Simão, ele era um homem que tinha muita influência. Era um homem que ele realmente gostava de ser influente. Ele gostava que as pessoas falassem dele. E esse Simão feiticeiro era um homem que gostava da fama. Eu quero que você entenda que algumas ofertas oferecidas a Deus, elas têm impacto negativo, porque ela não está pautada simplesmente na vontade do Senhor em nós, mas porque nós vamos receber algo por causa disso. Olha o que diz a palavra seguinte, continuação. Quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo de Samaria aceitara a mensagem de Deus, mandaram Pedro e João até lá. Estes desceram até lá e começaram a orar pelos novos crentes que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo não descera ainda sobre nenhum deles. Tinham sido batizados apenas em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João puseram as mãos sobre estes crentes e receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu isso, que o Espírito Santo era dado quando os apóstolos colocavam as mãos sobre a cabeça das pessoas, esse Simão ofereceu dinheiro para adquirir esse poder. E diz assim: quero tê-lo também, para que quando eu puser as minhas mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Só até aí no momento. Olha o que eu deixei de tópico aí nessa passagem. Queremos ofertar a Deus nosso serviço, mas qual é o real intuito? Simão, esse Simão que era feiticeiro, ele quando vê Pedro e João estendendo as mãos sobre as pessoas, e as pessoas saindo de lá, batizadas pelo Espírito Santo, falando em línguas, cheias da presença de Deus. E esse feiticeiro convertido, esse Simão que converteu ao Senhor, ele quis pagar Pedro e João. Mas para que pagar Pedro e João? Para que eles também concedessem esse poder para ele.
para que ele pudesse orar e as pessoas também serem batizadas com o Espírito Santo. Qual que era o motivo do coração dele? A palavra lá em cima, que nós lemos anteriormente, declara que ele gostava. Vê? A palavra declara que ele se gabava de ser um homem de influência, um homem que as pessoas notavam ele. E aí, esse Simão agora quer o serviço. Ele quer ofertar a Deus o serviço dele. Não para que o nome de Jesus fosse grande, mas para que o nome dele fosse novamente edificado como um grande homem, para que ele pudesse se gabar de como ele era influente. Eu te pergunto hoje uma coisa: será que tem problema de nós sermos grandes homens de Deus e fazer milagres e maravilhas em nome de Jesus? Será que não é da vontade de Deus que todos nós venhamos a agir no Espírito, fazendo milagres, maravilhas, prodígios? Será que não é essa a intenção do coração do Senhor para as nossas vidas? Claro que é. Claro que é. Mas que nós não venhamos a ter interesses próprios. O Senhor, Ele nos chama não para que a gente possa desenvolver a nossa fama ou o nosso desejo de construir riquezas. Não, não há problema nenhum em você ser revestido de poder de Deus para fazer milagres e maravilhas. Não há. E eu quero que você busque em seu coração, porque Paulo ele fala para a gente buscar os melhores dons. Mas você precisa entender que a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso intuito não pode ser por um intuito particular, um intuito de ser notado, um intuito de prosperar. E o mais interessante, sabe o que é? Que quando o nosso coração ele não está mais pautado no interesse próprio de ter fama ou dinheiro, aí o Senhor ele faz diferente. Aí o Senhor faz com que o seu nome cresça. Aí ele faz com que você seja notado por outras pessoas. Porque você não quis ser notado, o Senhor te faz notado, viu? Porque você não quis ter riquezas, você não se preocupou em ter riquezas, não que você não queira, mas você não se preocupou em ter riquezas. O Senhor, ele te dá riquezas. É isso que eu quero que você entenda. O Senhor, ele dá riquezas, fama, para aqueles que não buscam isso. Para aqueles que buscam primeiramente a presença. Para aqueles que buscam agradar e fazer a vontade de Deus. E não preocupar com seus próprios interesses. Então, meu desejo é que a sua oferta de serviço ela seja agora direcionada de uma maneira correta, não se preocupando com o momento ou o tempo de agora, se eu cresci ou não, se eu estou sendo usado ou não de maneira poderosa. O que você precisa entender é, eu preciso oferecer o meu melhor para Deus, independente de como o Senhor, independente do que o Senhor ele já liberou sobre mim como promessa, independente do que o Senhor já liberou sobre mim como poder. Se eu empenhar o meu melhor para Deus, não para um benefício próprio, o Senhor ele vai me justificar. Eu quero que você entenda aí nessa passagem um outro ponto que lá na igreja nós fazemos muitas vezes para que o seu coração ele se encha de fé.
Olha o que essa palavra ela declara também. Que Pedro e João, eles impunham as mãos para que pessoas pudessem receber o Espírito Santo de Deus. Se às vezes você ainda não conseguiu obter o batismo do Espírito Santo, se você não tiver fé, que o Senhor ele pode usar a minha vida, a vida da pastora Fabiana, a vida dos missionários que ali estão na igreja, a Regiane, o Adriano, o Guilherme. Se vocês não entenderem que o Senhor ele está aqui para poder te ajudar, que nós estamos aqui para poder te ajudar a ser batizado com o Espírito Santo, você não vai conseguir ser. O Senhor, ele chamou uns aos outros para que possamos nos encher da presença de Deus. Se você quer se encher da presença do Senhor, sabe o que você precisa falar? Você tem que chamar um ungido que está ali buscando, que está cheio da presença e vai falar o seguinte: olha, impõe as mãos sobre a minha cabeça agora nesse momento, porque eu preciso ter as minhas baterias espirituais carregadas. Não é demérito nenhum pedir uma oração para que você receba uma imposição de mãos, para que você também possa ser carregado daquilo que essa pessoa já está buscando ao Senhor, daquilo que essa pessoa está cheia naquele momento. Se você está vendo ali um ungido na igreja, cheio da presença do Senhor, pega na mão dele e busca de Deus também estar cheio, porque nós somos condutores da glória de Deus. A unção do Senhor, ela está no nosso corpo e ela atinge outras pessoas que assim buscam com desejo, com zelo. Pastor Maicon, ele falou da mulher do fluxo de sangue, aonde ela vai com vontade de buscar algo de Jesus e quando ela encontra, quando ela pega nas vestes de Jesus, ela consegue extrair unção de Deus ali e ela é curada. Eu quero que a sua mentalidade mude. Se você quer ter mais de Deus, o caminho mais prático e rápido é receber daqueles que estão buscando. Porque a vereda da busca, ela é importante para nossas vidas demais. Mas se você estiver buscando e conseguir que outras pessoas que já estão transbordando impõem as mãos sobre você, você vai ser cheio mais rápido. Tenha fé. Sabe o que é fé? É acreditar. Se você acreditar todas as vezes que algum ungido, cheio da unção do Senhor, impor as mãos sobre você, você vai também ser cheio da presença. É isso que eu quero que você entenda. Se você precisa ser livre de algum vício, de alguma dificuldade, de alguma adversidade, se você precisa ser livre de qualquer coisa deste gênero, sabe o que você faz? Quando o ungido estiver passando por você, você ou declara ao Senhor, ou pede para Ele, ora para mim com esse intuito, e com fé eu vou receber, e você vai receber. É isso que eu quero que você entenda. A porção que está sobre você, ela pode ser aumentada quando você realmente buscar mais da presença do Senhor. Quando você buscar mais dos intentos do Senhor. Eu quero que você entenda isso, tá bom? Vamos continuar, tá? Então tá bom. Pessoal, olha o que está escrito em Atos 8, 9 e 24, que é a continuação daquela. Mas Pedro respondeu, que o teu dinheiro morra contigo, por pensares que o dom de Deus se pode comprar. Não podes ter parte nisso,
porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te dessa perversidade e ora. Talvez Deus ainda perdoe o pensamento do seu coração, pois vejo que tens ira e amargura, e estás amarrado pela injustiça. E aí esse Simão Sirineu, esse Simão que era feiticeiro clama assim: ore por mim ao Senhor, para que essas coisas terríveis não me aconteçam. Eu quero que você entenda uma coisa: um coração cheio de ira e amargura, ele precisa ser curado. Se você tem algo que te afasta da presença de Deus, a sua oferta ela não consegue ser aceita. Você não consegue buscar o Senhor pela, pelos intentos que o Senhor ele tem. Você não consegue buscar o Senhor pela perspectiva e pela vontade dele. Quando o seu coração estiver amargurado, você só vai buscar o Senhor pela sua própria vontade, pelos seus próprios desígnios. Então, eu e você precisamos ser curados das nossas dores. E aí a gente volta de novo. Sua presença faz isso. Só você querer agradar aquele que mora dentro de você com todas as suas forças vai fazer com que isso se torne verdade dentro de você. Você não precisa mais ficar chateado ou entristecido porque uma pessoa pisou no seu calo. Quantos, às vezes, estão aí tristes porque o ser humano, às vezes, te coloca para baixo, te humilha, e o seu coração amargurado faz com que você tome decisões erradas diante do Senhor. E aí você começa a agir no seu interesse próprio, não mais na vontade do Pai. E o último tema é murmurar versus se humilhar. Olha para você ver o que está escrito em Números 14, de 26 ao 31. Essa é uma passagem que está lá com Moisés e o povo israelita no deserto. Isso aconteceu quando o povo saiu do Egito e está lá no deserto. E aí Deus fala o seguinte para Moisés e Arão, dizendo: até quando sofrerei com esta má congregação que murmura contra mim? Deus ele está declarando que o povo de Israel, ele murmura. E aí ele fala o seguinte: olha, tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim, diz-lhes: assim como eu vivo, diz o Senhor, que falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Desse deserto cairá vosso cadáver, como também todos os que foram contados segundo a vossa conta, de 20 anos para cima, e que dentre vós, contra mim, murmuraste. Não entrarão nessa terra, pela qual levantei a mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe e Josué, filho de Nun. Mas vossos filhos, de quais dizeis, por presa serão, colocarei nela, e eles serão da terra que vos desprezastes. Eu quero que você entenda essa passagem da seguinte maneira: o Senhor, ele tira um povo do Egito, e esse povo, ele começa a murmurar ao Senhor. Mas por que ele murmura o Senhor? Porque o Senhor, ele não faz as coisas nos tempos que essas pessoas querem. O Senhor, ele nunca vai agir conforme os nossos desejos, conforme os nossos anseios. O Senhor, ele vai agir conforme a nossa fé, conforme a nossa vontade de acreditar que ele fará. Sabe o que esse povo fez? Esse povo começou a questionar, a murmurar com Deus. Nas suas casas, o mais interessante é que a murmuração,
ela não ocorre, não é na frente da igreja, não é na frente do povo, não é na frente do homem de Deus. As murmurações, elas ocorrem às espreitas, às escondidas, com grupos pequenos, nas nossas casas. As murmurações, elas ocorrem quando não existem plateias grandes, elas ocorrem com uma pessoa, com outra pessoa. E toda vez que o coração murmurador, ele entra em ação, ele está lá para questionar a situação que Deus permitiu que essa pessoa passasse. Eu quero que hoje você aprenda o que é necessário para que você não venha murmurar mais. Entenda que toda a dificuldade que você estiver passando, toda a diversidade que você estiver passando, é uma prova de Deus para saber se o seu coração está enraizado nele ou na sua própria vontade, ou nos seus próprios desejos. Eu quero que você entenda que a adversidade que você estiver passando, não reclame com seu próximo. Não faça isso. Murmuração não é você falar com Deus das dificuldades que você está passando, não. Murmuração é você reclamar com o próximo, falando que Deus não te ouve. Murmuração é você reclamar com o próximo, falando que Deus se esqueceu de você. Murmuração é o que o povo de Israel falou, fez. Quando o Senhor, ele deixa de enviar comida no momento que eles queriam, eles se voltam para as casas deles, se voltam para o meio da fofoca e falam o seguinte: olha, o Senhor nos tirou do Egito para morrer no deserto de fome. Se você for analisar, é uma palavra simples. É uma palavra que, talvez aos olhos de muitos, passa despercebida. Mas isso é murmuração contra Deus. Eu quero que você entenda que, no final das contas, se você quer ser uma pessoa que não murmura, as suas petições, elas precisam se voltar a Deus e não ao seu próximo, e não ao seu irmão. Você pode até pedir o seu irmão para te ajudar em oração, porque você está fraco, mas não reclamar com ele. Então, vamos continuar. E em Deuteronômio 8, versículo 2 ao versículo 4, fala o seguinte. Se faltou algum ponto aqui. Olha para você ver, eu esqueci de falar um ponto com vocês aí. Fica uma pergunta. Para que serve o deserto em nossas vidas, então? Se o Senhor nos conduz ao deserto para passarmos por adversidades, o deserto é para a gente murmurar? E se não é para murmurar, para que serve o deserto na nossa vida? Para que serve o momento de escassez? Porque deserto é escassez. Deserto é eu não conseguir, talvez, uma alimentação. Aí a Keliane falando que deserto é a escola do Senhor, verdade? O deserto, a gente precisa entender que é eu querer as coisas e não ter as coisas no momento que eu quero. Às vezes eu precisar de comprar algo e eu não ter condições financeiras para comprar naquele momento. É ter vontade de comer algo e eu não ter recurso financeiro para comer aquele algo naquele momento que eu quero. Ou melhor, às vezes é vontade de eu pagar as minhas dívidas e não conseguir honrar com as minhas dívidas no momento que eu gostaria. Isso faz parte de um deserto na nossa vida. Eu querer uma cura e eu não conseguir a cura no momento que eu gostaria. Isso é deserto. Mas eu quero que você entenda uma coisa. O deserto, ele tem uma proposta. Ele tem um objetivo, te ensinar. Ele tem um objetivo, melhor, te provar. E aí a palavra fala em Deuteronômio 8.
versículo 2 ao versículo 4. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova. Eu quero que você entenda uma coisa. O deserto, ele tem um primeiro objetivo, nos humilhar. Alguns pregadores, eles até falam que o Senhor, ele não nos humilha, mas a palavra do Senhor, nesse ponto, ela declara diferente. O Senhor nos conduz no deserto para nos humilhar. Nós falamos sobre humilhação no discipulado atrás. Humilhação é a condição onde eu me rebaixo, aonde eu me diminuo, para que outro prevaleça. E no caso, quem prevalece sobre nós é o Senhor. Então, o deserto é para que nós venhamos a ser rebaixados. Então, quando o Senhor, ele nos leva ao lugar de escassez, ao lugar de dificuldade, ao lugar onde a gente às vezes tem dificuldade de pagar as nossas contas, ao lugar onde a gente tem dificuldade de comprar aquilo que nós queremos ou desejamos, o Senhor, ele nos está levando para que nós possamos, naquele momento, se rebaixar, se diminuir, se humilhar. E tem um propósito. Qual que é o propósito dessa humilhação? Provar, nos colocar à prova. Para conhecer, olha o que a palavra declara, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer os meus mandamentos ou não, ou melhor, os seus mandamentos ou não. Então o Senhor, ele nos rebaixa para nos colocar à prova, para saber se nós íamos obedecer ou não às ordens que ele nos deu. Para saber se iríamos ser como Saul, que quis fazer a própria vontade, que quis agir em justiça própria. Para saber se seríamos como Caim, que primeiramente se preocupou com seus próprios interesses e depois preocupou em ofertar ao Senhor o de pior. É para isso que serve o deserto, para que você possa ser provado, para saber onde o seu coração está. Entenda que o deserto é o que te habilita a receber mais de Deus. Nenhum de nós vamos receber mais de Deus se não passarmos por um deserto. É o local de escassez, o local de dificuldade, para saber aonde o nosso coração está enraizado, se é nos princípios do Senhor ou não. Tá bom? E aí, o Senhor, ele fala no versículo 3, assim ele nos humilhou e nos deixou passar fome, mas depois nos sustentou com maná, que nem vocês nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O deserto é para que você aprenda a não viver mais conforme a sua necessidade. Porque quando a palavra declara que não só de pão viverá o homem, ele está falando o seguinte, olha, nem só daquilo que você consegue prover você vai viver. Você vai viver também, ou melhor, daquilo que proceder, daquilo que vier da boca de Deus. Porque quando o Senhor, ele liberar sobre você maná, vai cair pão dos anjos do céu para poder te alimentar. Você vai começar a viver não mais só do natural, mas do sobrenatural de Deus. Então o deserto é para te habilitar a viver do sobrenatural. Você precisa entender isso. Jesus, ele passa 40 dias em jejum. É ao mesmo tempo que o povo de israelita iria passar sem alimento, se assim eles tivessem se habilitado ao Senhor, creio eu. Mas eles murmuraram antes, né? E depois de 40 dias, Jesus é tentado pelo diabo. Entenda o seguinte, a prova é para te habilitar ao sobrenatural de Deus.
Jesus, ele passa a provação. Ele não aceita a tentação do diabo. Ele não aceita a tentação do diabo. E aí ele é alimentado pelo pão dos anjos. Amém? Então, amados, essa palavra é para que você possa viver o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Olha o que a palavra fala para concluir. Saibam, pois, em Deuteronômio 8 mesmo, continuação da palavra anterior. Saibam, pois, em seu coração, que se assim um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, seu Deus, os disciplina. Obedeça os mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, e de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras e romãzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não fará pão e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde você poderá escavar cobre nas colinas. Depois que estiverem comido até ficar satisfeitos, louvem ao Senhor, seu Deus, pela boa terra que ele lhes deu. A aprovação é para converter o seu coração. E o seu coração convertido, você está habilitado a poder viver o sobrenatural de Deus. Então, a mensagem que eu quero deixar nesse último tópico é: mediante as provações, não oferte ao Senhor murmurações. Não oferte ao Senhor fofocas. Não oferte ao Senhor reclamar. Oferte ao Senhor se humilhar na presença dele. E aí que está o detalhe. O Senhor nos leva para o deserto nos humilhando, correto? Mas só entra na terra prometida aquele que pegou a humilhação de Deus e se humilhou mais ainda. E se rebaixou mais ainda, para que o Espírito Santo de Deus encontre lugar dentro dele. A palavra, ela declara que não são aqueles que são humilhados que vão ser exaltados, mas é aquele que se humilhar, esse será exaltado. Se você foi humilhado pelo seu irmão, pega essa humilhação e se rebaixe ainda mais na presença de Deus, para que a honra do Senhor atinja a tua casa. Tá bom, amados? Hoje nós vamos encerrar o nosso discipulado e segunda-feira tem mais. Tá bom? Vamos orar? Pai, eu agora entrego a vida dos teus filhos nessa noite. Que eles sejam impactados pela tua palavra, que essa palavra, ela encontre terra fértil no corações deles. E eles nunca mais sejam os mesmos. Que eles deixem, Senhor, de ser murmuradores, que nós deixamos de ser murmuradores, que nós deixamos de ser pessoas que agem na nossa justiça própria, para que nós possamos deixar com que a presença do Senhor tome conta dos nossos corações, para que possamos se humilhar diante das adversidades, para que possamos viver milagres e maravilhas. Eu te peço neste momento pela vida de cada um deles, Senhor, que eles sejam grandemente abençoados na tua presença e que eles nunca mais sejam as mesmas pessoas. Que eles sejam intrépidos em falar da tua palavra. Que eles possam, Senhor, receber poder não por fama, não por interesse próprio, mas que eles possam receber poder, porque assim é a vontade do Pai sobre a vida deles. Que eles sejam, Senhor, intimamente impactados pelo poder que há no nome de Jesus. Que eles saiam desse discipulado, Senhor, cheios da tua presença. Eu te agradeço pela vida de cada um deles, Senhor, e que eles amadureçam em ti, em nome de Jesus. Amém. E nós encerramos mais um discipulado. Que Deus abençoe a vida de todos, viu? Que a paz do Senhor conduza vocês, amados. Um abraço a todos e até domingo.